gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática. Eu me chamo Jéssica e na aula passada a gente viu radiciação com índices iguais, né? Agora a gente vai aprender a multiplicar e dividir com índices diferentes. E se você está gostando dessas aulas, já dá o teu like e compartilha nosso vídeo. Então, neste caso, como a gente vai ter os índices diferentes, o que a gente precisa? A gente vai ter que igualar eles, né? Porque eles sendo iguais, a gente trabalha bem mais fácil. Mas como que eu vou fazer isso, tia Jéssica? É o famoso MMC, mínimo múltiplo comum. Vamos para o primeiro exemplo. Vou ter aqui raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Vamos observar que na minha primeira raiz quadrada eu vou ter aí apenas o 2. E na minha segunda opção eu vou ter raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, né? Diferente do primeiro. Então os nossos índices nessa questão é o 2 e o 3. E a gente vai calcular o MMC deles. Calculando aqui o MMC de 2 e 3 vai dar o 6. Então aqui a gente vai ter que usar um pouquinho de lógica, né? O nosso índice é 2 e o outro é o 3. Já que o MMC deles é o 6, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar qual número vezes o 2 e qual número vezes o 3 eu vou ter que multiplicar para que dê 6. No caso do 2, eu vou ter que multiplicar vezes o 3. E o 3 eu vou ter que multiplicar vezes o 2 para a gente obter o 6. Então, neste caso, a nossa nova raiz quadrada, já aplicando o conceito do MMC, vai ficar raiz sexta de 2 elevado a 3 vezes raiz sexta de 2 elevado a 4. Aí você pensa, mas os expoentes estão diferentes. Estão, mas o nosso índice, que é o que nós realmente queremos, está igual. Então, nesse caso, a gente já pode juntar as duas raízes no mesmo radical. Fazendo assim, então, a raiz sexta de 2 elevado a 3 e de 2 elevado a 4. Então, os nossos radicandos estão com o expoente 3 e 4, né? Nenhum deles é o 6, para que a gente pudesse fazer aquele cancelamento. Então, o que a gente faz? O 2 elevado a 3, a gente vai esticar ele juntamente com 2 elevado a 4. Vamos escrever os fatores, né, de forma mais extensa. Então, a gente vai ficar com raiz sexta de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até fechar os 7 fatores. A partir disso, o que eu posso fazer? A gente não tem o índice 6 e a gente quer obter o quê? O cancelamento, para ficar mais prático, não é isso? Então, a gente vai pegar 6 fatores do nosso radicando, que é o número 2, e a gente vai agrupar de 6. Fazendo assim, fica 2 elevado a 6 vezes os fatores que sobraram, que sobrou apenas um fator 2. Então, a nossa nova raiz vai ser raiz sexta de 2 elevado ao expoente 6 vezes o 2. Então, se nesse caso tem um expoente igual ao número do índice, a gente já pode fazer o nosso tão esperado cancelamento, para facilitar a nossa vida. Então, a gente já vai cancelar aqui, ó, o 6 e o expoente 2, fazendo com que o número 2, né, ele tá dentro, ele se liberte de seu radical. Então, o 2 ele vai para fora da nossa raiz, ficando assim apenas um 2 dentro dela. Então, nosso resultado final vai ficar 2 raiz sexta de 2. Lembrando, né, gente, a gente só pode fazer o cancelamento e puxar o número de dentro para fora se o índice for o mesmo valor do expoente. Então, gente, neste caso, a gente tem que lembrar bem os conceitos, tanto de potência como as propriedades de raiz, né? E para isso, a gente tem que fortalecer a nossa base, tá? Então, se ainda ficar com dúvida, volta algumas aulinhas, aprende direitinho, porque agora a gente vai ver outro exemplo. Nosso segundo exemplo. Raiz quarta de 3 elevado a 3 vezes raiz quadrada de 3 elevado a 4. Outro exemplo, né, de índices diferentes. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que fazer o MMC dos índices, que é o número 4 e 2. Vamos obter, então, o resultado de 4. E aí, a gente vai pensar novamente. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar o meu índice para se obter o 4? Fazendo assim, então, 4 vezes 1, vamos obter 4. Então, a nossa primeira raiz vai ficar raiz quarta de 3 elevado a 3. Não mudou muita coisa, né, gente? Agora, a nossa segunda raiz, que era a raiz quadrada, a gente tem que obter o índice 4. Então, quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 2 para que seja 4? 2 vezes, não é isso? Então, 2 vezes 2, 4. A gente vai formar uma nova raiz quarta de 3 elevado a 8. Mas por que 8, né? Lembrando, gente, que os nossos radicandos, ele tem potência. E se a gente multiplica o índice, automaticamente a gente também tem que multiplicar o nosso expoente. Formando assim, então, uma nova multiplicação.
Vai ficar, então, as raízes raiz quarta de 3 elevado a 3 vezes raiz quarta de 3 elevado a 8. Então, se a gente tem o mesmo índice, a gente pode juntar as duas equações no mesmo radical. Aplicando, então, a nossa propriedade de potência, a gente vai obter 3 elevado a 11, porque eu somei aí o nosso expoente 8 mais o expoente 3. Lembrando aí que a gente quer fazer o nosso cancelamento, né? E o nosso índice é 4. Então, a gente vai fazer a mesma coisinha que a gente fez no outro exemplo. A gente vai pegar o 3 elevado a 11 e a gente vai fazer por extensão, né? Os seus fatores. 3 vezes 3 vezes 3 até obter 11. E aí, a gente vai agrupar de 4 em 4. Para a gente poder obter o nosso cancelamento. Então, a gente vai ficar com raiz quarta de 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3. A gente não tinha 11, então a gente agrupou 4 e 4. Vamos obter o 8, e aí sobrou 3. Então, a gente conseguiu agrupar 3 elevado a 4 duas vezes, né? 2, 3 elevado a 4 e sobrou 3 elevado a 3. Então, agora a gente já vai, fazer o nosso cancelamento, né? Puxando, então, os 2 3 para fora do nosso radical e permanecendo dentro do radicando ainda o nosso 3 elevado a 3. Lembrando que o expoente dele é 3, né? Não é 4, então a gente não pode puxar ele para fora, ele permanece lá. Então, vai ficar nossos 3 do lado de fora, 3 vezes 3 vezes raiz quarta de 3 elevado a 3. 3 vezes o 3, vamos obter o 9, e 3 elevado a 3, 3 ao cubo, vamos obter 27. Então, nosso resultado final vai ser 9 raiz cúbica de 27. E aí você pode pensar, professora, acabou por aí? Vai ficar nesse formato? Depende da questão. Você pode deixar do jeito que tá, mas se talvez as respostas ou os itens da questão não tiver assim, é porque você ainda tem que resolver. E a raiz cúbica de 27, a gente sabe que é o 3, né? Então, a gente já pode substituir pelo resultado. Então, vai ficar 9 vezes 3. E 9 vezes 3, vamos obter novamente o 27. Então, nosso resultado final dessa radiciação é o 27. Então, é isso, gente. Se você gostou da nossa aula, se você tem alguma sugestão para dar, já deixa seu comentário aqui embaixo. E é isso, e tchau, tchau!